está lendo um texto muito conhecido pela igreja, onde muitos têm pregado, muitos têm falado da palavra de Deus. E esse texto, eu quero que vocês prestem atenção, porque Deus colocou algo assim especial para que eu possa estar falando nessa noite. É uma palavra um pouco forte, mas eu tenho relutado com Deus por causa dessa palavra. Mas é a palavra que Deus colocou para trazer para vocês essa noite. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos pudessem estar lendo comigo vossas Bíblias, no livro de Jeremias, Jeremias 18, onde ali Deus fala muito com o profeta. E nessa noite Deus quer falar com você também, igreja. Aleluia. Espero que possamos estar com nossos corações abertos para entender aquilo que Deus quer falar conosco. Aleluia. Amém? Aqueles que tiverem encontrado Jeremias 18, coloquem-se de pé, aqueles que puderem, reverência à palavra de Deus, para a gente poder estar lendo. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: põe-te em pé, desce-te à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na tua mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante a mim, e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Ora pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo assim: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mal procede, e emenda os vossos caminhos e as vossas ações. Mas ele lhes disse: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu próprio coração maligno. Podem assentar, irmãos. Aleluia. Esse texto que eu li, eu pesquisei, estudei. Eu queria nessa noite trazer uma palavra que a igreja pudesse, porque eu sou pentecostal e eu gosto do mistério, eu gosto daquilo pegar fogo. Mas quando eu estava estudando esse texto, e muitas vezes eu tenho ouvido pessoas pregar sobre esse texto, e pessoas simplesmente falam do vaso, que somos vasos de barro. Realmente somos feitos do barro, somos feitos do pó da terra. Mas esse texto simplesmente não é somente o oleiro refazer o vaso, pois aqui Deus usava o profeta Jeremias para levar para Israel que eles deviam modificar aquilo que eles estavam vivendo, que eles deviam arrepender do pecado que eles estavam cometendo. E assim diz Deus: arrependei-vos da sua forma dissoluta de viver, convertem-se e conserte a sua vida. Pois ali quando Deus fala com Jeremias: vai até a casa do oleiro, desce lá na olaria. Jeremias vai ali e vê o oleiro simplesmente fazendo o normal que ele sempre faz, fazendo uma moldura, um vaso de barro. E Jeremias fica ali olhando para o oleiro, o que ele estava fazendo, confeccionando as suas vasilhas. E Jeremias começa a perceber o que então Deus tinha pedido para que ele ia fazer. Jeremias percebe que ali simplesmente o vaso de barro, aquela argila que o oleiro estava trabalhando, era como Israel, e o oleiro ali era Deus. Então ali Jeremias vê a soberania de Deus sobre a parte daquele povo, e Jeremias começa a perceber o que é aquilo que Deus queria que ele fizesse. Jeremias percebe que nós somos simplesmente vasos de barro, somos barro, mas que o oleiro é o nosso Deus, o que é o soberano,
aquele quando a gente comete pecado, aquele como o povo não queria se arrepender daquilo que estava fazendo, ele simplesmente esmaga. E ali Deus fala com Jeremias, vá lá e diz para o povo, para que se arrependa. Mas o povo não queria. E Jeremias fala com o povo e começa a profetizar diante daquela nação. Mas o povo não queria se arrepender. O povo continuava adorando a outros deuses. O povo continuava a fazer holocausto a Baal. E ali Deus começa a falar com Jeremias, com aquela nação, usando ele. Fala com o povo para que se arrependa. Se o povo se arrepender, eu também vou me arrepender do castigo que tem preparado para eles. Mas o povo com o coração duro não queria. E Jeremias falava, aos reis não ouviam. Falava que Jeremias estava levando uma palavra contrária daquilo que ele estava dizendo. E Jeremias sempre pronunciando, arrependam, arrependam, arrependam. Mas o povo não ouvia, o povo não dava ouvido, o povo não prestava atenção. E no passar do tempo, Deus cada vez foi cobrando Jeremias para falar. E no final Deus fala com ele, olha, se o povo não quer se arrepender, aquilo que tem planejado a fazer, irei fazer. E ali Deus começa a trazer então para o povo, olha, vocês vão ser cativos, vocês vão ser escravizados. E ali Deus começa a usar o povo babilônico para vir contra a nação dele, a nação santa, que é o povo de Israel, a nação escolhida, aquela que tinha sido liberta do cativeiro. Mas mesmo assim, diante daquele Deus o eterno, soberano, que sempre estava cuidando deles, eles ainda continuavam a virar as costas. Continuavam a virar as costas para o Deus, aquele que era o soberano, aquele que havia tirado eles do cativeiro. E Deus então fala, ei que irei trazer sobre vocês o mal que tanto tenho falado. E Deus traz para o povo ali, o povo babilônio começa a cercar a cidade de Jerusalém, a tão linda cidade, aquela cidade tão perfeita, tão linda, que Deus tinha preparado para o povo eleito, para o povo que ele tinha saído cativo do cativeiro. Mas um povo que não tinha prestado atenção naquilo que Deus tem feito, um povo que não tinha acreditado naquilo que Deus estava fazendo, e Deus manda o castigo. E ali quando vemos esse barro na mão do oleiro, simplesmente imaginamos que é uma coisa simples, mas quando Deus aperta o barro, eu não queria ser aquele vaso não, irmão. Eu não queria ser aquele barro. Eu não queria estar naquele momento. Porque ali quando ele aperta, a coisa fica feia. Porque Deus, quando começa a apertar o vaso, quando ele começa a usar a nação contrária, que é a nação dos babilônios e os caldeus, quando o seu povo é eleito, as coisas ficam feias. As pessoas começam a ficar com fome, pois não há mais comida. E sabe o que acontece? As mães começam a hoje fazemos assim, vamos tirar por exemplo um para o ímpar. E eu fiquei pensando comigo, que tem uma filha hoje, que sou pai, imaginando. E penso agora, vou usar o pastor Humberto, que tem um filho, e ali era assim, hoje a gente tira a sorte. Vamos matar a minha filha para nos alimentar ou vamos matar o filho do pastor Humberto para se alimentar? Isso que aconteceu com aquela nação. A fome era tão grande que o povo começou a comer seus próprios filhos. E isso não era aqui o povo contrário, mas era Deus que estava cobrando com o povo. É duro, não é fácil, mas Deus tem falado com o povo para se arrepender e eles não queriam. E ali começou o momento de fome. E Deus falava, e Deus ali começou a pegar pesado. E ali naquele momento, as pessoas foram escravizadas, os reis foram matados à espada, os outros que sobraram foram levados para cativo, para a Babilônia, para servir de escravo, e nunca mais retornaram à sua terra natal. Isso eu estou dizendo para o Israel. Isso foi o que aconteceu na história no passado. Mas agora paramos para pensar para nós nos dias de hoje. Será que nós também não temos nada para se arrepender? Será que não temos nada para nos consertar diante do nosso Deus? Aquilo que aconteceu com Israel foi uma coisa muito dura, mas era necessário. E nessa noite, Deus quer que nós convertemos, que nos arrependemos dos nossos pecados, deixamos aquilo que para trás ficou. Pois um dia aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e não podemos servir a dois senhores.
Não podemos então agradar um e deixar o outro. Então é melhor agradar somente aquele que é digno de honra e de glória. Eu sei que é duro, mas é o que Deus colocou para trazer para a igreja. Não sei se é para todos ou se é para simplesmente uma vida. Eu sei que essa palavra me doeu muito. Eu lutei muito contra essa palavra. Não queria trazer. Cheguei a ligar para pessoas da igreja, pedir para me ajudar. Falei, olha, Deus me colocou uma palavra muito dura para trazer para a igreja. Mas Deus falou, não, é essa. É essa. Então eu tenho que dizer para a igreja que é o momento da gente escolher. Não precisamos viver aquilo que Israel viveu. Aquilo foi o fim de Israel. Foram escravizados, voltaram mais uma vez para os cativeiros, voltaram mais uma vez a ser cativos. E nós não precisamos viver mais como escravos, somos livres. O que devemos somente é respeitar a Deus, não fazer o que aquele povo fazia. Aquele povo de Israel oferecia seus filhos também como holocausto a Baal. E Deus jamais pediu aquele povo para fazer aquilo. Deus nunca pediu. E simplesmente Israel, aquela virgem preparada para Deus, se corrompeu. Nós devemos pensar se estamos sim servindo aquilo que Deus tem nos colocado, aquilo que Ele tem pedido. A cada dia temos visto sinais, a cada dia vemos mudança no tempo, cada situação tem se passado. E às vezes não temos dado valor, não temos percebido, não temos entendido, não sei. Mas que devemos sim arrepender da forma de vida que temos vivendo, mudar, consertar, converter para a verdade, pois Jesus Cristo é a verdade, livrar daquilo tudo de errado. E não voltar a ser cativo, não voltar a ser prisionado. E ali em Jerusalém, aquela tão Jerusalém, a tão cidade linda, maravilhosa, foi destruída. O povo cativo, seus reis mortos. E ali os viajantes que passavam por volta daquela cidade, paravam e olhavam, um falava com o outro. O que aconteceu com essa cidade? Uma cidade tão linda, por que ficou assim? Toda despedaçada, toda quebrada, tudo queimado. O próprio povo, aquele que não servia ao nosso Deus, que servimos, o próprio povo falava, é porque eles se voltaram as costas contra o Deus, aquele eterno, o soberano. Aqueles que não acreditavam no nosso Deus como o rei Nabucodonosor, mandou soltar Jeremias, pois falou assim, verdadeiramente ali há um profeta, ali um homem que crê em Deus. Simplesmente daquela cidade Jeremias foi solto e os demais foram todos presos, escravizados, sem direito de voltar à sua terra. Mas eu digo para nós hoje, para nós igreja de Deus, para nós a Nova Jerusalém, não precisamos escolher esse fim para a gente. Temos o direito de escolha, de mudar aquilo que tem nos levado para fora do caminho de Cristo. Eu convido a igreja que venha pensar, que venha mudar os seus atos. Aqueles que têm cometido alguma coisa que não agrada ao Senhor, Deus colocou na minha vida como que viemos pensar naqueles pecados que temos cometido. Deus colocou na minha vida assim para mim falar um pecado que eu não queria falar, que é uma palavra difícil e complicada. Falei, Senhor, mas Ele falou que devemos pensar quando muitos praticam sexo barato. Eu fiquei sem entender, mas Ele falou, não te preocupe, alguém vai entender. Eu não sei para quem, mas somente eu quero dizer isso. Cuidado, valorize a sua vida, não ande em busca da felicidade em um lugar onde você não vai encontrar. A felicidade só está somente em Cristo. Aí fora não tem felicidade. Aí fora é simplesmente prazeres da carne. Você se alegra naquele momento, mas quando você volta para sua casa, ao pôr a cabeça no travesseiro, tudo volta ao normal.
E às vezes as pessoas têm brincado. Hoje está aqui, amanhã está lá fora. Está levando assim. Outros têm acreditado em peças de religião e pensam porque ter simplesmente uma imagem pode salvar. Mas não salva, irmão. O único que morreu na cruz do Calvário por mim e por você foi Jesus Cristo. Aquele que nos dá o direito à nova vida, uma vida plena. Então que viemos pensar, viemos nos converter, viemos modificar aquilo que temos vivido. Pois Deus está em busca de uma nova geração. Uma geração que diz aquilo que Ele quer. Não uma geração que diz aquilo que agrada o homem. Não devemos agradar o homem. Devemos agradar a Deus. Glória a Deus. Pois o homem é falho. Eu digo à igreja que isso, tudo que passou para Israel, não precisamos passar. Simplesmente temos que estar voltados a Cristo. Pois Jesus nos dá o direito. E Ele, na caminhada da sua história, Ele enviou um que diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João Batista foi aquele que clamou no deserto, dizendo para o povo, anunciando o batismo, mas um batismo simplesmente das águas e um batismo do arrependimento. Mas nós temos um que trouxe um batismo com fogo, um batismo com o Espírito Santo, aquele que morreu por mim e por você, que é Jesus Cristo. Eu quero que vocês venham assim pensar comigo que devemos simplesmente mudar a nossa direção, mudar aquilo que não tem agradado a Deus. Pensa consigo mesmo, no seu subconsciente, aquilo que você tem feito, que você pensar, realmente isso não agrada a Deus, realmente isso não tem agradado ao meu Senhor, realmente isso não tem agradado ao meu soberano. Pois Deus nos quer como uma virgem preparada, pura, limpa. Deus não quer nada sujo. Deus não quer nada com mancha. Às vezes competimos com o nosso próprio irmão. Às vezes ficamos de mal, ficamos com mágoa, chateado, não converso, não falo. São coisas simples, mas que não agradam a Deus. Tem muita coisa que podemos mudar. Muita coisa que Deus quer que a gente faça para a gente poder estar junto com Ele. Não é fácil, mas devemos tentar. E essa é a palavra, irmão, que Deus colocou na minha vida para trazer para vocês. E eu peço àqueles que quiserem colocar de pé para a gente estar fazendo a oração. Eu sei que foi uma palavra um pouco dura, mas é a palavra que Deus pediu para trazer para a igreja. Mas o Senhor fala: não precisamos ter a mesma fim que teve Israel, pois temos o direito de escolha. E a nossa escolha simplesmente é aceitar a Cristo, fazer uma verdadeira conversão com Ele, mudar a nossa direção, mudar o nosso rumo. Pois Israel sofreu, Israel pagou, e não precisamos pagar por isso. Não devemos simplesmente dizer a Deus que queremos uma nova vida. Não precisa falar, mas simplesmente fala você com Deus: Senhor, preciso mudar, me ensina a corrigir aquilo que tem atrapalhado, me ensina a caminhar no seu caminho conforme tu deseja. Eu não quero o fim que teve a tu, Israel. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu entreguei a tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, fala a cada coração nessa noite, que essa palavra é um pouco dura, Senhor, mas que o povo venha entender, Senhor, que o Senhor quer uma nação limpa, um povo limpo, um povo que agrada simplesmente a Ti, que não procura para agradar o homem, mas devemos agradar somente a Ti, Senhor. Então nos ensina, Senhor, a cada dia, meu Pai, viver aquilo que Tu deseja. Nos ensina a caminhar junto contigo, meu Pai. Nos ensina a modificar tudo aquilo, meu Deus, que tem atrapalhado o nosso dia a dia. Tira tudo os nossos pecados, Senhor, aquilo que tem atrapalhado, Senhor. Senhor, eu te peço pela Tua igreja, pela Tua casa e pela minha vida também, Senhor. Que sou, meu Pai, também pecador, Senhor.
Também, Senhor, eu te peço, meu Pai, modifica, nos ensina, nos molda, meu Pai. Não quero ser aqueles vasos, Senhor, que o Senhor ali quebrou, que o Senhor espedaçou, Senhor. Queremos ser, sim, meu Pai, uma nova geração. Uma geração que profana a Tua palavra, uma geração que prega a Tua palavra, Senhor. Uma geração que prega somente aquilo que Tu desejas, Senhor. Que venhamos adorar a Ti, meu Pai. Que venhamos dar a Ti o verdadeiro louvor. Não venhamos voltar as costas para Ti, Senhor. Que possamos olhar simplesmente para Ti, que é os verdadeiros, Senhor. Que venhamos nessa noite, Senhor, fazer um ato de fé contigo. Mudar a direção, mudar o rumo, mudar os pensamentos, mudar os nossos atos, mudar as nossas palavras, Senhor. Possamos estar voltados simplesmente a Te obedecer, a Te louvar, Senhor. É que eu te peço nessa noite, Senhor. Trabalha cada coração, Senhor. Nos ensina a pregar a Tua palavra, nos ensina a fazer o Teu ide, Senhor. Pois muitos têm perdido as vidas aí fora e às vezes têm ficado calados, Senhor. Então nos ensina a pregar o Teu Evangelho, que é limpo e verdadeiro. Nos ensina a tirar o povo dos cativeiros, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a tirar o povo que está vivendo na Babilônia, Senhor. Não necessita mais viver na Babilônia, meu Pai. Não precisamos viver mais cativos, pois somos livres em Ti, Jesus. Pois Tu pagaste aquele alto preço na cruz do Calvário, foi por mim, por nossos irmãos, Senhor, por todos, meu Pai. Então, Senhor, nos ensina a fazer o Teu ide. Nos ensina, meu Pai, a viver uma vida plana, uma vida plena contigo, uma vida santa, separado, Senhor, separado para o Teu ide, separado para a Tua obra. Nos molda, Senhor. Faça conforme Tu deseja, meu Pai. Eu sei que às vezes dói, às vezes é difícil, mas ansiamos por Ti, somos dependentes de Ti, meu Pai. Traga-se uma verdadeira geração, uma geração que prega a Tua palavra, que diz aquilo que Tu deseja. Que não venhamos agradar o homem, meu Pai, mas que venhamos agradar a Ti, pois foi o Senhor que pagou aquele preço na cruz, e um preço alto, caro, com sangue puro, mas que foi derramado pelas nossas vidas, Senhor. Que possamos nessa noite, meu Pai, voltar para nossas casas, sabendo, meu Pai, que temos o direito a uma escolha, a não viver como Jerusalém, a não viver como aquela nação de Israel, mas vivemos, Senhor, livres, não vivemos cativos, não vivemos aprisionados, pois somos livres em Cristo Jesus. É o que nos trouxe a liberdade, é o que nos trouxe uma nova aliança, a aliança aquela que Israel perdeu, mas Tu nos trouxe a verdadeira aliança, uma aliança contigo, uma aliança que nos leva, meu Pai, a um dia morar contigo na Nova Jerusalém, aquela que tanto anseiamos, meu Pai, a estar contigo, junto para louvor e honra da Tua glória, meu Pai. Essa é a palavra que eu tenho para a Tua igreja, meu Pai. Meu Deus, eu Te oro e agradecido no nome de Jesus, meu Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Amém, meu Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo Israel. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja.